Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo e que todos estejam com a paz de nosso Pai Oxalá. Bom, vamos concluir, um pedacinho do último estudo que nós tivemos a respeito dos Exus, dos Guardiões, em que nós estávamos terminando o estudo dizendo a respeito do Exu na sua tripolaridade, que seria o negativo, o neutro e o positivo, e como ele atua em função da aplicação da lei com essas três polaridades. O que ocorre com as pessoas que fazem o uso da sua polaridade neutra quando vão e pedem para os Exus uma demanda, uma situação em que está ali movendo uma energia para prejudicar alguém, para consumir alguém, e o Exu então esclarece todos as consequências, todos os pontos em que a pessoa precisa estar ciente, e baseado na atitude e no pensamento desta pessoa, o Exu então vai e executa a lei. Quando nós falamos executar a lei, nós falamos no sentido de que a lei ela precisa ser enaltecida em qualquer situação. Dentro de uma facção criminosa tem a lei, dentro de uma instituição beneficente, enfim, a lei ela deve prevalecer em qualquer situação. O que ocorre é que quando o Exu é acionado no seu polo neutro, ele usa da capacidade de executar a lei na sua neutralidade, ou seja, ele esgota todas as possibilidades de erro para que a pessoa compreenda os efeitos negativos daquela energia que foi movida em direção ao guardião, para que ele executasse a demanda, o pedido. Então ele não vai lá e provoca uma situação negativa e atende ao pedido da pessoa. Pelo contrário, ele vai executar a lei, porque ele foi acionado. Veja bem, nenhum Exu ele se autoaciona, ele não tem essa possibilidade de se autoacionar. Não, olha, eu acho que está errado, eu vou lá e eu vou mostrar para esse cabra que ele está fazendo o que ele está pedindo está errado, então eu vou executar a lei baseado nisso. Não, o Exu não tem essa disposição energética, ele tem que ser acionado de uma forma magística ou ritualística, a ritualística é o que ocorre dentro do centro de Umbanda. É ali o ritual, as giras de esquerda, os elementos que são ali movidos. Essa é a forma ritualística. Então é preciso manter este contato, é preciso todo esse preparo, essa ação dentro do fenômeno, para poder estar acionando a força do Exu. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas acionam as forças do Exu a fim de satisfazer a sua vingança, satisfazer os seus caprichos, os seus interesses, e o Exu então esclarece, mas foi acionado no seu polo neutro
A partir daí, então, ele vai executar a lei dentro desta polaridade. Então, nessa polaridade, o Exu tem que ir à última da consequência do erro para a pessoa entender que a consequência da demanda vai ser o retorno daquilo que ela pediu. Ok, gente? É um assunto também complexo, porque a gente acaba que falando dessa polaridade, né, desse elemento neutro, e acaba confundindo as pessoas se Exu trabalha para o bem e para o mal. Não, Exu não trabalha para o bem ou para o mal. Exu executa a lei dentro de qualquer uma dessas polaridades. O que vai determinar é a polaridade acionada através de uma magia, de um ritual e a intenção de quem acionou. E a intenção é que vai dizer em qual polaridade o nosso guardião vai executar a lei. Ok? Isso diz respeito o quê? A dualidade, né? A dualidade do nosso guardião, por ter essa convivência, por ter essa missão de trabalhar no planeta Terra. Então ele tem essa dualidade, até porque, né, ele passa a maior parte do tempo absorvendo os elementos naturais, mas que estão dentro do planeta Terra, dentro da criação. Então ele tem aí a necessidade de ser acionado através de uma magia, de um ritual, para poder estar cumprindo a sua missão de executor da lei dentro do plano material, dentro do planeta Terra, né? Em virtude da necessidade humana e da evolução, e da evolução e do processo evolutivo. Bom, vamos falar também do Exu como um ser desvitalizador e vitalizador. O que é isso? Vamos começar do Orixá Exu, né? Que a gente já explicou no outro estudo, na outra reunião, a criação desse Orixá, né? A função dele dentro do universo da criação e fora da criação. O Orixá Exu, vamos pensar no aspecto espiritual. Qual é a função, né? A responsabilidade desse Orixá dentro da criação, dentro da divindade? Desvitalizar e vitalizar. Bom, na egrégora terrestre, né? Nas camadas espirituais que envolvem o planeta Terra, né? Ele tem ali também os seus espíritos, vamos chamar assim, caídos, espíritos que estão no seu estágio errante, né? Ou então no seu estágio primitivo da evolução, ou seja, pouco caminharam rumo à evolução. E o Orixá Exu precisa impulsionar esses espíritos a evoluir, porque muitos ficam ali fadados dentro de um estágio e não evolui, fica estacionado, o que acaba sendo lixo espiritual, ou seja, ele fica estacionado, impedindo muitas vezes
de outros espíritos que estão ao seu redor, né? E do seu astral entrar no ritmo evolutivo. Então fica ali uma força, né? Uma energia estacionada dentro do universo, sem ir para frente nem para trás. Então o Orixá Exu captura esses espíritos dentro da criação, leva esses espíritos para fora da criação, no vazio, e lá desvitaliza esse espírito, esgota ele, de maneira que ele fique vazio. E nessa condição traz ele para dentro da criação do planeta Terra, no seu astral, nas suas, vamos exemplificar, nas suas regiões dentro da espiritualidade, dentro do planeta Terra. Traz ele vazio, esvaziado de todo aquele sentimento, aquele sentimento recalcado, calejado, que está impedindo que esse espírito tome alguma direção. Eu não diria nem que essa direção fosse a rumo da evolução, né? Apesar de todos os caminhos barrar ali com a obrigatoriedade evolutiva, mas eu diria que ele, a partir desse esvaziamento, desse esgotamento, ele está vazio e renascendo desse vazio com novas ideias, com novos ideais, né? Com uma visão mais panorâmica da sua situação, né? Com o seu ânimo, vamos chamar assim, renovado, para recomeçar de um ponto desconhecido. Ele se esvazia de algo que não presta, vamos chamar assim, e ele recomeça do começo, vamos dizer, zerado, nulo, vazio. E aí então, em algum momento, ele vai encontrar novamente o caminho que vai trombar ali com a evolução, ok? O que né? Qual é a maneira que esse orixá desvitaliza e vitaliza um espírito? Nós temos entre o vazio e o planeta Terra a tela planetária, né? Que algumas pessoas, algumas religiões dão aí outros nomes, né? A roda cabalística, enfim, cada um dá aí a sua denominação. Mas a Umbanda costuma chamar de tela planetária. Essa tela planetária tem uma concentração energética muito intensa, né? Impossível de nós explicarmos como funciona essa emanação energética, que tem aí o potencial de esgotar ou de encher. Então, através dessa tela planetária, né, em que esse processo inteligente, que acontece dentro da mente humana, ele é jogado para dentro desta tela planetária, e a partir dali, então, quando há necessidade de desvitalizar, ele é esgotado
e devolvido para dentro da criação, e essa mesma tela planetária vai insuflar, vai encher novamente esse espírito com essa riqueza, né, que é a inteligência, com essa riqueza que é o poder da memória, que é o poder da operacional da nossa mente, que é o pensamento, e que é a partir dele que nascem novas coisas, que nascem novas realidades, né? Novas possibilidades, enfim. O mesmo acontece com o nosso trabalhador Exu. Só que agora nós vamos falar da questão do espírito encarnado, do espírito materializado, desses nossos espíritos, o meu, de vocês, que habita o planeta Terra, ok? O nosso orixá trabalhador, né, Exu, que tem um envolvimento conosco, que é acionado por nós através de um elemento, de um ritual, que nós, ou até mesmo ali quando nós firmamos a nossa tronqueira, né, e ali a gente aciona uma vela, aciona uma energia e nos ligamos a esse Exu, a esse guardião. A partir daí, então, ele tem conosco uma responsabilidade, que ele só vai conhecer de fato quando ele entrar na nossa sintonia para saber o que nós queremos dele. Aí vai ser usado ou o polo positivo, ou o polo negativo, ou o polo neutro, dependendo da nossa vibração, daquilo que nós queremos que ocorra, daquilo que nós desejamos para aquele pedido, para aquela ação, para o nosso guardião. Então vai depender dos nossos pensamentos e das nossas atitudes na hora de pedir. Por isso é muito importante sabermos ter bom senso, né, e ter conhecimento para estar lidando com os guardiões. A partir daí, então, o guardião, sendo acionado no polo positivo, ele com certeza vai mover a sua energia, o seu polo, a sua direção, favorecendo aquele filho. Quando esse filho vai pedir força, quando esse filho vai pedir sabedoria, quando esse filho vai pedir a possibilidade de estar lidando com um problema da melhor maneira possível, quando esse filho vai pedir que alguém, né, possa ter consciência dos seus atos, principalmente um familiar, quando esse filho vai pedir que alguém tenha desse Exu a proteção, ou vai pedir a sua própria proteção. Então ele vai estar acionando o polo positivo, né? Ou o negativo, dependendo da situação. Quando esse filho pede que uma causa a seu favor, né? Quando ele pede que os caminhos se abram, que as propostas de emprego comecem a aparecer, que o seu marido, a sua esposa seja mais compreensiva e se acalme diante de tais dificuldades. Quando os seus filhos estão dando problema, alguém está se envolvendo com droga,
ali está o nosso guardião pronto a utilizar o seu polo negativo para estar nos ajudando, nos auxiliando, trazendo a resposta para muitas das nossas perguntas. E pode ocorrer do nosso guardião se deparar ali com alguém pedindo uma vingança, pedindo uma demanda. Quando isso acontece, antes de mais nada, na primeira oportunidade, ele vai conscientizar a pessoa, né, como a gente já falou, das consequências de tudo isso que pode vir a acontecer. Mas se essa força neutra foi acionada, ele vai então executar a lei dentro dessa polaridade, e o que vai também acionar a conhecida lei do retorno, e a pessoa vai sentir as consequências de ter aí feito, né, tal pedido, de ter aí acionado tal força do nosso guardião. Mas ainda assim existem aquelas pessoas que, mesmo sofrendo as consequências de um pedido mal feito, de estar aí indo ao encontro ao seu interesse nos pedidos, pedindo formas maldosas, né? Situações em que vai mover aí as forças das trevas, né? Ainda quando isso acontece, mesmo depois de sentir as consequências do erro, muitas pessoas ainda assim não conseguem se conscientizar que erraram, não conseguem aceitar que ele está trilhando um caminho ilegal com os guardiões, que ele está trilhando um caminho ilegal com o seu karma, né? Ele está ali contribuindo para aumentar as suas dívidas kármicas. O guardião, quando se depara com essa pessoa, ele, na primeira oportunidade em que ele consegue capturar o espírito dessa pessoa, quando ela dorme, quando ele se desliga momentaneamente do corpo, ele leva para o vazio e faz o mesmo processo que o Orixá Exu faz com os espíritos. Ele esgota esse filho, ele desvitaliza, ele deixa esse filho vazio, né? Vazio, esse filho que está aí desequilibrado, este filho que está envolvido por uma energia das más inclinações, então ele leva para o vazio, desvitaliza esse filho desequilibrado, descompensado e faltoso com a lei. Ele leva na hora do sono, e lá ele esvazia essa criatura totalmente. A pessoa entra num estágio apático, né? Vamos dizer assim, com as coisas da terra e com as coisas do céu. Ela entra num estágio em que ela não tem muita opinião sobre as coisas, onde ela apresenta uma aparente aceitação e estaciona dentro das suas ações e da sua realidade encarnada, né, da sua consciência, para renascer, vamos dizer assim, para ser concebido novamente, né, para ser fertilizado novamente dentro dela,
a sua essência, né? Para ser fertilizado as suas novas ideias, o seu renascimento dentro do caminho da evolução. Por isso que o Orixá Exu é chamado, né, o Orixá Exu, de Orixá da criação, da fertilização, o Orixá da gestação. Não se trata da gestação no sentido gestacional, de maternidade, né? Mas sim no sentido de fazer crescer novamente, fazer criar, fazer acontecer de novo, né, o fenômeno da consciência do certo e do errado, do caminho da evolução. Então esse é o poder de desvitalizar para vitalizar, com um renascimento, com a fertilização do bom senso, com a fertilização da lei, né, da ação e reação. Isso nós não sentimos, nós nunca prestamos atenção. Talvez agora a gente consiga começar a prestar atenção e entender por que há dias, há épocas em que nós estamos assim apáticos, tudo estacionado, sem nenhuma ação, sem nenhuma atitude. Então nós fomos desvitalizados e estamos sendo vitalizados novamente. E isso ocorre sempre conosco, no dia a dia, de épocas em épocas, quando houver a necessidade. O Exu, né, como a gente já sabe, o guardião executor da lei, ele tem como instrumento e como símbolo o cetro fálico, né, que vem representando o poder de atuar e executar a lei, né? Então é por isso que tem esse instrumento. Não sei se vocês já viram em fotos ou já ouviram falar do mistério do cetro fálico, que é aquele elemento comprido, parece um bastão e tem ali uma volta na ponta, um símbolo que representa o poder de executar a lei, de desvitalizar o ser e vitalizar. Por isso que se fala que confundem-se, né, o cetro fálico como sendo o instrumento, quando fala da fertilização, quando fala da fecundidade, as pessoas ligam esse símbolo com um símbolo sexual, né? Um símbolo, e não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com essa questão da sexualidade, e sim com os chakras do cinésicos, que é a questão da criação de coisas, de novas ideias, de novas coisas diferentes dentro de novas versões, diferente dentro da nossa consciência humana, ok? Ou consciência espiritual, que não deixa de ser humana, ou foi, ou é, ou será, né? Então por isso que ele tem, o Exu tem essa simbologia, né, da fertilidade, da geração, da gestação, da criação, do acontecimento, né, da consciência da realidade, né,
e o poder de fazer cumprir essa consciência, essa lei, né, esse caminho, essa fonte geradora, né, de ideais, né, de energias espirituais, de ideais, algo que não se pode explicar, na verdade, porque é tudo aquilo que se cria do vazio, né, e que vem com um conceito de novo mesmo, um conceito de criado, de inventado, algo nesse sentido, ok? Bom, eu não quero me estender muito hoje, né? Eu vou falar, eu vou parando por aqui. Eu vou deixar um vídeo na sequência para vocês assistirem. Então eu não quero me estender muito e gostaria que vocês pesquisassem, que vocês procurassem interagir, né, entre si e buscar um pouco mais de resposta. Existem muitos sites que trazem um bom esclarecimento com relação a essa bipolaridade, tripolaridade dos Exus, a dualidade energética, que vocês buscassem um conhecimento, né, textos, enfim, para a gente poder no próximo estudo tá também discutindo, conversando, que vocês procurassem saber um pouco mais a respeito do cetro fálico, né? Porque eu acho importante também, né, esse espírito de busca, esse espírito de buscar mais, além do que nós estamos conversando, dessa explanação básica, desse conhecimento restrito dentro do meu conhecimento, daquilo que eu pesquisei. Eu gostaria que vocês desenvolvessem esse espírito de busca e me trouxesse também algumas questões para a gente poder estar levantando, tá discutindo, interagindo, novas formas, novas maneiras de estar interpretando esse mistério, que é o mistério Exu, tá? Então eu vou aguardar e eu vou dar como dever de casa, hein? Ok? Boa noite a todos, que todos fiquem com a proteção e a paz do nosso Pai Oxalá.